O banquete. Projeto Ouvir é Aprender. O banquete, também conhecido como simpósio, é um diálogo fundamental na obra de Platão, que traz como tema principal o amor e a amizade. Supõe-se que o trabalho tenha sido escrito entre os anos 385 e 380 a.C. Durante o banquete, Platão não estava presente para assistir ao diálogo, apenas tendo ouvido relatos de terceiros que testemunharam o evento. Por este motivo, imagina-se que algumas passagens da obra tenham sido inventadas ou até mesmo desvirtuadas. Vamos à leitura? Apolodoro e um companheiro. Apolodoro. Creio que a respeito do que queres saber não estou sem preparo. Com efeito, subia eu há pouco à cidade, vindo de minha casa em Felero, quando um conhecido atrás de mim avistou-me e de longe me chamou, exclamando em tom de brincadeira: Falerino! É, tu, Apolodoro! Não me esperas? Parei e esperei. E ele disse-me: Apolodoro, há pouco mesmo eu te procurava, desejando informar-me do encontro de Agatão, Sócrates, Alcibíades, e dos demais que então assistiram ao banquete, e saber dos seus discursos sobre o amor, como foram eles. Contou-nos uma outra pessoa que os tinha ouvido de Fênix, o filho de Filipe, e que disse que também tu sabias. Ele, porém, nada tinha de claro a dizer. Conta-me então, pois és o mais apontado a relatar as palavras do teu companheiro. E antes de tudo, continuou, dize-me se tu mesmo estiveste presente àquele encontro ou não. E eu respondi-lhe: é muitíssimo provável que nada de claro te contou o teu narrador, se presumes que foi há pouco que se realizou esse encontro de que me falas, de modo a também eu estar presente. Presumo, sim, disse ele. De onde, ó Glauco? Tornei-lhe. Não sabes que há muitos anos Agatão não está na terra, e desde que eu frequento Sócrates e tenho o cuidado de cada dia saber o que ele diz ou faz, ainda não se passaram 3 anos. Anteriormente, rodando ao acaso e pensando que fazia alguma coisa, eu era mais miserável que qualquer outro, e não menos que tu agora, se crês que tudo se deve fazer de preferência à filosofia. Não fiques zombando, tornou ele, mas antes dize-me quando se deu esse encontro. Quando éramos crianças ainda, respondi-lhe, e com sua primeira tragédia Agatão vencerá o concurso, um dia depois de ter sacrificado pela vitória, ele e os coristas. Faz muito tempo então, ao que parece, disse ele. Mas quem te contou? O próprio Sócrates. Não, por Zeus, respondi-lhe, mas o que justamente contou a Fênix. Foi um certo Aristodemo, de Cidatenião, pequeno, sempre descalço, ele assistirá à reunião, amante de Sócrates que era, dos mais fervorosos a meu ver. Não deixei todavia de interrogar o próprio Sócrates sobre a narração que lhe ouvi, e este me confirmou o que o outro me contara. Por que então não me contou? Tornou-me ele: perfeitamente apropriado é o caminho da cidade a que falem e ouçam os que nele transitam. E assim é que, enquanto caminhávamos, fazíamos nossa conversa girar sobre isso, de modo que, como disse ao início, não me encontro sem preparo. Se portanto é preciso que também a vós vos conte, devo fazê-lo. Eu, aliás, quando sobre filosofia digo eu mesmo algumas palavras ou as ouço de outro, afora o proveito que creio tirar, alegro-me ao extremo, quando, porém, se trata de outros assuntos, sobretudo dos vossos, de homens ricos e negociantes, a mim mesmo me irrito e de vós me apedo, os meus companheiros, que pensais fazer algo quando nada fazes.
Talvez também vós me considereis infeliz, e creio que é verdade o que presumis. Eu, todavia, quanto a vós, não presumo, mas bem sei. Companheiro. É sempre o mesmo, Apolodoro. Sempre te estás maldizendo, assim como aos outros, e me poriças que assim sem mais consideras a todos os outros infelizes, salvo Sócrates, e a começar por ti mesmo. Donde é que pegaste este apelido de mole? Não sei eu, pois em tuas conversas é sempre assim, contigo e com os outros esbravejas, exceto com Sócrates. Apolodoro. Caríssimo, e é assim tão evidente que, pensando desse modo tanto de mim como de ti, estou eu delirando e desatinando. Companheiro. Não vale a pena, Apolodoro, brigar por isso agora, ao contrário, o que eu te pedia, não deixes de fazê-lo, conta quais foram os discursos. Apolodoro. Foram eles em verdade mais ou menos assim. Mas antes é do começo, conforme me ia contando Aristodemo, que também eu tentarei contar-vos. Disse ele que o encontrara Sócrates, banhado e calçado com as sandálias, o que poucas vezes fazia, perguntou-lhe então onde ia assim tão bonito. Respondeu-lhe Sócrates, ao jantar em casa de Agatão. Ontem eu o evitei, nas cerimônias da vitória, por medo da multidão, mas concordei em comparecer hoje. E eis porque me embelezei assim, a fim de ir belo à casa de um belo. E tu, disse ele, que tal te dispores a ir sem convite ao jantar? Como quiseres, tomou-lhe o outro. Segue-me, então, continuou Sócrates, e estraguemos o provérbio, alterando-o assim, a festins de bravos, bravos vão livremente. Ora, Homero parece não só estragar mas até desrespeitar este provérbio, pois tendo feito de Agamenon um homem excepcionalmente bravo na guerra, e de Menelau um mole lanceiro, no momento em que Agamenon fazia um sacrifício e se banqueteava, ele imaginou Menelau chegado sem convite, um mais fraco ao festim de um mais bravo. Ao ouvir isso o outro disse, é provável, todavia, ó Sócrates, que não como tu dás, mas como Homero, eu esteja para ir como um vulgar ao festim de um sábio, sem convite. Vê então, se me levas, o que deves dizer por mim, pois não concordarei em chegar sem convite, mas sim convidado por ti. Pondo-nos os dois a caminho, disse Sócrates, decidiremos o que dizer. Avante. Após se entreterem em tais conversas, dizia Aristodemo, eles partem. Sócrates então, como que ocupando o seu espírito consigo mesmo, caminhava atrasado, e como o outro se detivesse para aguardá-lo, ele lhe pede que avance. Chegado à casa de Agatão, encontra a porta aberta e aí lhe ocorre, dizia ele, um incidente cômico. Pois logo vem-lhe ao encontro, lá de dentro, um dos servos, que o leva onde se reclinavam os outros, e assim ele os encontra no momento de se servirem. Logo que o viu, Agatão exclamou, Aristodemo. Em boa hora chegas para jantares conosco. Se vieste por algum outro motivo, deixa-o para depois, pois ontem eu te procurava para te convidar e não fui capaz de te ver. Mas, e Sócrates, como é que não nolo trazes?